Seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus, começando por aqui. Meu nome é Kelly Picalho, sou mãe de 2 filhos, casada, atualmente moro no Pará, mas sou mato-grossense e estou aqui para partilhar da Palavra de Deus com você. Feliz com a sua presença até aqui, para que a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais de Deus juntos, eu e você, aí de casa, aprendendo um pouco mais do Senhor. Amém? E nós estamos lendo o livro de Provérbios, esse livro de tanta sabedoria e conhecimento. Um livro que nos ensina aquilo que é o natural, sabe? Nos ensina o cotidiano, nos ensina sobre aquilo que nós temos que ser no dia a dia como pais, como filhos, como servos, como vizinhos, como profissionais, e que ensina tudo nesse livro e tem sido maravilhoso aprender de Deus um pouquinho mais contigo. Lembrando que esse estudo ele não é teológico, eu não sou mestre da palavra, eu sou simplesmente uma leitora da palavra, estou aqui para partilhar um pouquinho com você daquilo que eu tenho aprendido. Amém? Eu quero ler com você hoje Provérbios mais uma vez. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 15, versículo 9 em diante nós vamos ler hoje. Amém? Mas antes de tudo, eu te convido a curtir o nosso vídeo, a se inscrever no nosso canal. Eu te convido a prestar bem atenção neste vídeo para que você possa aí ver qual é o versículo que mais vai te impactar, porque no final eu gostaria que você colocasse nos comentários o seu nome, de onde você está assistindo e que você possa me dizer nos comentários também qual o versículo que tem te impactado, o que parou, o que chamou a atenção, o que te fez parar e falar, nossa, que palavra, nossa, isso me impactou. Eu gostaria que você colocasse nos comentários, amém? E é isso, meus irmãos, bora pro nosso vídeo de hoje. Abra sua Bíblia comigo, mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado professor, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos ajuda em todas as coisas para nos ensinar a palavra de Deus mais um dia. Amém? Feche seus olhos para que a gente possa orar. Senhor Jesus, te agradeço por mais um dia estarmos aqui reunidos em teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, na sua presença. Nos ajude a aprender e compreender a tua palavra de forma espiritual. Nos faz, ó Deus, entender a tua palavra de forma simples e clara. Abra nossa mente, coração e entendimento. Amigo e amado professor Espírito Santo, nos ensine, nos discipule, nos ajude a compreender a tua palavra, que ela seja gravada na tábua do nosso coração, que ela dê frutos na nossa vida, em nome de Jesus e amém. Meus irmãos, hoje eu estou aqui no Pará, está tão quente, mas tão quente, nós estamos com problema na nossa energia, como sempre. Então, não se incomode comigo, algumas vezes eu vou estar aqui, ó, dando uma secadinha no suor, porque de fato tá muito calor aqui. Eu não sei aí, me diga da onde você está ouvindo e vendo esse vídeo e diga pra mim, tá calor aí? Porque aqui tá muito quente, só pela graça de Deus. Mas bora lá pro nosso vídeo de hoje, amém? Então, Provérbios capítulo 15, versículo 9 em diante diz assim: O caminho dos perversos é a abominação ao Senhor, mas ele ama aquele que segue a justiça. Correção severa há para aquele que abandona o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. Eu vou ler novamente, versículo 10. Correção severa há para aquele que abandona o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. Para aquele que abandona o caminho, há correção severa. Porque começar alguma coisa, entrar por um caminho é muito fácil, mas permanecer por ele, como é algo difícil. Por isso que nós só podemos dizer, eu consegui vencer quando você chega lá no seu objetivo. E para nós cristãos, o nosso objetivo é encontrar um dia o Senhor Jesus no céu. Muitos começam com alegria, com disposição, muitos começam aí, sabe, daquela arrancada na largada e no meio do caminho desanima, desvia e não chega no final. Mas o mais importante, para tudo que nós vamos fazer, para todo o caminho que nós formos trilhar, é chegar no final dele. E principalmente para nós, os cristãos, é conseguir chegar lá no último dia e falar igual Paulo disse, combati o bom combate. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Agora me fugiu o versículo, combati o bom combate. Meu Deus, me fugiu completamente aqui da memória, mas se você sabe, coloca aí nos comentários, você sabe qual é o versículo que eu estou falando. Ele chega lá no final da sua vida, antes da sua morte, e diz, eu terminei a minha corrida. Combati o bom combate, guardei a fé, terminei a corrida.
Alguma coisa assim. Perdão, coloca nos comentários se você saber qual que eu tô falando, mas é isso. O objetivo é chegar no final como o apóstolo Paulo, que chegou no final da sua corrida, terminou as suas batalhas e guardou a sua fé. O objetivo é esse, simples assim. Se você lembra do versículo, coloca aqui nos comentários pra mim, porque me deu um branco aqui. Amém? E bora continuar aqui no versículo 11. O inferno e a destruição está perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Quem acha que vai esconder aquilo que tem no seu coração de Deus está muito enganado. Todas as coisas estão diante de Deus, inclusive o inferno e a destruição. Que dirá os nossos corações, nós que somos tão pequenos? Não é verdade? Então nós temos que ter essa consciência que tudo que tem dentro de nós, o Senhor está vendo, Ele está percebendo, Ele está esquadrinhando, Ele está assim de olho em cada um dos nossos sentimentos, tudo aquilo que está dentro de nós. Amém? Versículo 12. Um escarnecedor não ama alguém que o repreenda, nem se chegará para os sábios. O coração alegre torna contente a face, mas pelo pesar do coração o espírito se parte. Irmãos, o seu rosto ele vai dizer se você está feliz ou triste. O nosso rosto, ele fala por si próprio. Não precisa você dizer, eu estou triste, eu estou feliz. O seu rosto vai dizer, os seus olhos vão revelar o seu estado de espírito. Não tem jeito. É por isso que o crente que tem uma verdadeira conversão, os seus olhos brilham, a sua vida é diferente, a sua face muda. Muitos falam, nossa, você está diferente. E é isso, porque a alegria da salvação está no nosso coração e o nosso rosto reflete isso. Amém? Versículo 14. O coração daquele que tem entendimento busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta da tolice. Versículo 15. Todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é de coração alegre tem festa contínua. Melhor é pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele problemas. O que adianta muito dinheiro com problemas, com tristezas, com depressão? Muitos buscam o dinheiro, as riquezas, o ter, mas seu coração continua triste. A sua vida em depressão, a sua vida sem contentamento, sem satisfação de vida. Não adianta nada você ter muito dinheiro e ter muitos problemas com isso. É por isso que é melhor o pouco com Deus. Aqui diz, é melhor o pouco com o temor do Senhor, tendo temor de Deus, tendo pouco, mas tendo o Senhor na nossa vida, do que ter muito, ter fartura e ter tantos problemas e tristezas, porque o dinheiro não compra felicidade e nem um pedacinho do céu. Amém? Versículo 17. Melhor é um banquete de ervas onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. 18. Um homem irado atiça a contenda, mas aquele que é tardio em irar-se apaziguará a luta. Mais uma vez falando aqui sobre aquele que tem um estupinho curto, que é precipitado. Ele sim, ele sempre vai estar ali perdendo a paciência, se irando facilmente, mas aquele que quanto mais sábio você se torna, mais manso você vai se tornando. É assim que é. Então, o homem que está irado, ele atiça, ele estimula a contenda, a briga. Isso é fato. Todo que está irado, brado, ele provoca uma briga, ele caça uma briga. Versículo 19. O caminho do homem preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas o caminho do justo se faz plano. Um filho sábio alegra seu pai, mas um homem tolo despreza sua mãe. 21. A loucura é alegria para aquele que é destituído de sabedoria, mas um homem que tem entendimento caminha retamente. Versículo 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros eles são estabelecidos. O homem que tem conselheiro, o homem que não tem conselheiro, mas é um homem que ora, uma pessoa que tem uma vida de oração, ele tem alguma ajuda já, mas aquele que tem um bom amigo,
e que o aconselha, esse tá numa posição muito melhor. Mas aquele que tem muitos conselheiros, sim, diante de uma situação difícil, diante de uma decisão que ele precisa tomar, esse sim está numa melhor situação do que todos esses outros. Porque na multidão de conselheiros sempre vai ter um conselho bom ali, direcionado por Deus, algo enviado dos céus para te ajudar. Mas aquele que vive só e que pensa que só aquilo que ele faz, que a sua oração já é suficiente, está enganado. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos uns dos outros. Deus usa as pessoas para falar conosco, Deus usa pessoas para nos aconselhar, então é necessário sim ter pessoas como nossos conselheiros. Amém? Versículo 23. Um homem alegra-se pela resposta de sua boca. E quão boa é a palavra dita a seu tempo. Tudo tem o seu tempo, inclusive aquilo que nós precisamos falar. Eu confesso que é algo que Deus trabalhou muito na minha vida. Depois da minha conversão ao Senhor, o Senhor trabalhou muito e trabalha ainda muito na minha vida, porque eu, por ter um temperamento forte, eu quero falar tudo que vem na minha cabeça. Isso é algo muito ruim. O tolo faz isso e eu busco todos os dias ter um autocontrole para falar tudo no seu tempo, porque na hora certa, aquela palavra vai como uma flecha no coração da pessoa, para poder dar aquele resultado que você precisa naquele momento. Mas se você falar no ato, naquilo que você, eu vou falar logo, muitas vezes você só causa um problema, uma contenda, e ali não tem resultado, o resultado que você espera. Então sim, é necessário, sim, nós termos a sabedoria de encontrar o tempo certo para falar aquilo que precisamos falar. Amém? Continuando aqui no versículo 24, que diz assim: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele possa se desviar do inferno que está abaixo. O sábio, ele busca o céu. Ele quer se desviar do inferno, ele quer se desviar daquilo que é ruim para ele. Ele sabe que o inferno é a eternidade queimando, eternidade sofrendo. Então, o que ele busca? Ele busca o céu, para que ele possa um dia se desviar do inferno. Amém? Versículo 25. O Senhor destruirá a casa dos orgulhosos, mas ele estabelecerá a fronteira da viúva. Os pensamentos dos perversos são abominação para o Senhor, mas as palavras dos puros são palavras agradáveis. Aquele que é ganancioso com o ganho perturba sua própria casa, mas aquele que odeia presentes viverá. Vou ler novamente. Aquele que é ganancioso com o ganho perturba sua própria casa. Por quê? Porque ele nunca está satisfeito. Então isso traz ansiedade, isso traz revolta em seu coração, isso traz desavença onde ele está, porque ele não está satisfeito, porque tem uma ganância no seu coração, um exagero de ganhar que só traz destruição e perturbação para sua casa. E quando fala casa, sim, sua casa, sua família, mas também casa somos nós. Então ele se perturba por isso, porque ele quer mais e mais e mais. Amém? Versículo 28. O coração do justo medita para responder, mas a boca dos perversos derrama coisas más. O justo, ele pensa, ele reflete, ele avalia, ele examina antes de responder. E no momento certo, do jeito certo, ele responde. O Senhor tem ensinado muito sobre isso, irmãos, que existe uma forma de falar. Você pode falar a mesma coisa de 2 a 3 formas diferentes. E ali você vai ter resultados diferentes pela maneira que você disse aquilo. Então, se é necessário refletir, parar, avaliar. Por isso que o precipitado em falar, o impaciente, sempre acaba passando vergonha, sempre acaba não tendo o resultado que ele espera, porque ele não pensa, ele não avalia antes de tomar uma atitude, de falar aquilo que ele precisa. Então, sim, o justo medita antes de falar. Versículo 29. O Senhor está longe dos perversos, mas ele ouve a oração dos justos. A luz dos olhos regozija o coração e a boa notícia fortalece os ossos. Versículo 31. O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Aquele que recusa a instrução despreza sua própria alma. Mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. Versículo 33. O temor do Senhor é a instrução.
da sabedoria. E antes da honra está a humildade. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Então, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor nos instrui. A partir daquele momento do temor, daquilo que nós temos de temor em Deus, isso nos dá sabedoria para tomar as melhores decisões. Por quê? É tão importante o temor, porque ele vai nos desviar do caminho mal, ele vai nos dar o discernimento do bem e do mal, ele vai nos mostrar de forma inteligente, sendo astuto como uma serpente, como o próprio amado Jesus falou ali, que devemos ser astuto como a serpente. Se nós tivermos a sabedoria, assim nós seremos, para poder olhar à frente, tomar uma decisão pensando naquilo que vai acontecer depois, para que a gente tenha bons resultados e seja próximo daquilo que nós vamos fazer. Amém? Amém. Então vamos para o capítulo 16, que tem como título aqui Provérbios sobre a vida e comportamento. Versículo 1 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. O homem, ele pode falar o que ele quiser, ele pode planejar o que for, mas a última palavra é de Deus. Eu não sei você, mas eu já passei por muitas situações assim, que eu planejo, mas no fim Deus é que executa as coisas, no fim Deus é que determina tudo, no fim o Senhor fala, não vai ser assim, pronto, e tudo muda. Então é assim na vida do homem. Na vida do homem é desse jeito, nós podemos planejar o que for, mas a última palavra é de Deus. Versículo 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então, diante do homem, diante de nós mesmos, pela nossa falsa humildade, pelos nossos conceitos distorcidos, pelo nosso orgulho, sempre nos faz pensar que nós estamos no caminho certo. Nós estamos caminhando certinho diante de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Diante dos nossos olhos, nós estamos caminhando bem, mas quem realmente conhece os nossos corações, a intenção, a motivação do nosso coração é o Senhor, e Ele pesa isso tudo. A motivação por trás de cada atitude, cada decisão, cada fala, é o Senhor Ele que examina, Ele que pesa os nossos corações. Porque muitas vezes nós, como somos falhos e o nosso coração é tão enganoso, nós nos enganamos achando que nós estamos fazendo o que é certo, mas no fim nós estamos fazendo pela motivação errada. Então Deus sempre vai pesar o nosso coração. Isso é importante até para que o Senhor possa nos revelar. É por isso que é importantíssimo você sempre fazer uma oração que eu procuro fazer sempre, que é aquela onde Davi fala: esquadrinha, Senhor, o meu coração, vê se há algum caminho mal em mim. Porque muitas vezes a gente não percebe, e ali eu sempre termino e falo: Senhor, e me revela quando eu estiver no caminho errado. Porque muitas vezes a gente não percebe estar caminhando errado. Amém? Continuando aqui no versículo 4. Que diz assim: o Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia do mal. Todo aquele que é orgulhoso de coração é a abominação ao Senhor, não ficará impune mesmo de mãos postas. Versículo 6. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor os homens se apartam do mal. O que é iniquidade? É você praticar o pecado, é você transgredir a lei sem ter nenhum remorso. É você fazer, pecar e não se arrepender. Você não ter nenhum ressentimento ou culpa por aquilo. Isso é iniquidade. É o pecado contínuo sem arrependimento. Então aqui está falando assim: pela misericórdia e verdade, a iniquidade, no caso a transgressão contínua, ela é purificada. Porque através da verdade, através da misericórdia de Deus, nós somos remidos e purificados desse mal que é a iniquidade contínua na nossa vida. Amém? Versículo 7. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Versículo 10. Nos lábios do rei está a sentença divina. A sua boca não transgride em julgamento.
O peso justo e a balança são do Senhor, todos os pesos da bolsa são sua obra. Versículo 12. É a abominação os reis cometerem perversidade, porque o trono é estabelecido pela justiça. Lábios justos são o deleite dos reis, e eles amam aquele que fala o certo. A ira de um rei é um mensageiro da morte, mas um homem sábio a pacificará. Na luz do semblante de um rei está a vida, e o seu favor é como uma nuvem da chuva seródia. Versículo 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, é adquirir o entendimento em vez de escolher a prata. Versículo 17. A estrada do reto é desviar-se do mal, aquele que guarda o seu caminho preservará sua alma. Versículo 18. O orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Meus irmãos, o orgulho é uma das 7 coisas que Deus odeia, que nós lemos aqui em alguns capítulos anteriores aqui em Provérbios. Então, o orgulho, ele precede a queda. O orgulhoso, ele cresce. É a primeira coisa que acontece quando ele está se tornando orgulhoso. Ele projeta ele mesmo, mas logo depois vem a destruição. Por quê? Porque o orgulhoso vai sempre ser abatido por Deus, vai sempre ser abatido pelo Senhor. Amém? E é isso, eu vou parando por aqui. No próximo vídeo vamos continuar aqui no versículo 19. Curte, comente, envie para 5, 10, 20 pessoas esse vídeo. Nos ajude aí, né, nos comentários, porque o seu comentário se torna relevante esse vídeo. E não se esqueça, coloque o seu nome, da onde você está assistindo, e coloque também aqui o versículo que te impactou. Amém? Eu vou colocar aqui no final o meu Instagram, as minhas outras redes sociais, para que você possa me seguir lá, tá bom? Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, e até lá.